Pessoal, nossas experiências, quando percebemos as vibrações de prova e de expiação que nos envolvem e partem da necessidade que é individual minha de viver uma expiação como um ano em que eu tinha sido reprovada. Porque quando o indivíduo, ele na sua caminhada evolutiva, ele vai passando de um ano para o outro sem repetência, significa que a expiação não precisará fazer parte do seu processo. Mas quando ali, naquela sala de aula, em que o indivíduo está naquele estudo e aprendizado, representando aí a nossa trajetória encarnada. Eu brigo com um colega, brigo com um professor, desentendo com a vice-diretora, acaba que eu realizo uma queda, uma repetição de ano, em que eu vou precisar repetir aquele ano. Ao invés de eu passar para a série seguinte, eu vou repetir aquele ano em que eu estou, e isso seria expiação. Porque nesse caso eu preciso de viver isso para ter o aprendizado moral. Porque o aprendizado racional, ele é diferente do aprendizado da vivência. Quando nós consideramos alguém estudando matemática, química, biologia, isso tem a ver com um aprendizado racional, que envolve aí os elementos da nossa inteligência, da nossa memória, das nossas contas, e que esse movimento que acontece enquanto uma atividade que nós realizamos, envolvendo aspectos do nosso sistema nervoso central ligado a associações que permite um aprendizado racional, isso vai dizer de uma experiência que é diferente de um aprendizado moral. Porque o estudo em que eu pego algo para ler, ouço alguém falando sobre aquele assunto, e eu mesma pego algum tipo de áudio dando uma explicação paralela. Isso tem a ver com a razão. Mas a vivência, ela me confere um aprendizado moral. Quando eu sou colocada no lugar de vivência de uma determinada situação que é desafiadora e que em algum momento eu submeti outrem a isso. Nesse sentido que nós temos aí a posição de alguém que está se sentindo escravizado num trabalho é diferente daquele que está escravizando. Então, aquele indivíduo que está escravizando o outro, ele precisará, para reparar essa situação, expiar, onde ele vai ser colocado numa condição que ele vai experimentar o que é ser escravizado. E aqui, naturalmente, vão haver tanto a questão de agravante quanto atenuante, mas ocorre que, quando eu, vivendo uma dada expiação, ajo de forma moralizada, correta, eu reparo. Nesse sentido que, mesmo que eu, para arrepender, tenha sido sofrido, difícil para mim, a própria questão da reparação é com suor que a gente faz, é com golpe do esforço próprio, mas a expiação precisará fazer a sua configuração nesse aprendizado, porque é através de expiar corretamente que eu me purifico.
E com isso eu faço abstração dessa cartilha moral. Nesse sentido que, se nós considerarmos que estamos num mundo na superfície civilizado, isso vai reclamar a presença de quem pratica o bem, principalmente. Precisará sim aqueles que ensinem o bem, mas sobretudo aqueles que testemunhem esse bem. Consono vai ser trago para nós em libertação. Porque quando nós falamos de um testemunho, isso passa pela capacidade que o meu espírito tem de adequar o meu organismo às suas tendências. Visto que, quando eu tenho um dado pendor, uma dada vulnerabilidade, um dado gosto, eu acabo que adapto o meu ser, considerando aí o meu organismo, aquilo que o meu espírito intenta. Porque isso é um processo onde o espírito ele faz essa modelagem dos elementos que nós dispomos para lhe atender. E é curioso porque quando eu consigo receber e dar amor, na medida que eu faço isso, vai dizer aquilo que eu encontro pelo meu caminho. Por isso que se o indivíduo ele não consegue dar amor, acaba que ele entra em experiências de queda que acabarão por levar distonias no espírito, que vão ser imprimidas no perispírito e deixe no organismo físico. Porque nesse sentido vai acontecer que esse espírito tem a tendência de transferir as suas anomalias, as suas dificuldades para o organismo físico. E ao fazer isso, à medida que o organismo físico padece a injunção de uma doença, isso vai significando para o espírito uma recuperação. Agora, se esse espírito ele já consegue optar pelo caminho do amor, já não será necessário as distonias, porque as distonias são consequências do desamor, e, portanto, essas distonias não vão se expressar no físico. E com isso, o organismo consegue ter uma harmonia relativa, enquanto o espírito labora nobremente. Agora, acontece, gente, que quando um organismo é feito para um dado espírito que vai encarnar, vai acontecer que isso vai ser organizado nos moldes do mapa reencarnacional daquele que pleiteia essa vaga aqui. Nesse sentido que, quando um espírito no astral ele está sendo preparado para entrar no corpo de carne, ele, ao receber o molde do organismo que ele vai ter, vai fazer impingimentos nesse organismo enquanto tendências mórbidas a um determinado adoecimento, a uma determinada distonia. E, nesse sentido, o indivíduo, desde que ele toma aquele zigoto e começa a fazer a controlação das divisões celulares que vão levar ao nascimento seu mesmo na carne, vai acontecer que ele vai fazendo modificações nesse organismo a partir do DNA, que tem aí a ver com epigenética, porque é uma modificação que o espírito faz no seu organismo físico, de acordo com as suas tendências, porque o espírito ele já vai amoldar o corpo físico desde o momento que ele toma aquele zigoto. E nesse sentido, ele vai fazer uma modelagem desse organismo com tendências que vão expressar as tendências que esse espírito traz,
E nesse sentido que quando alguém nasce com uma tendência a um adoecimento do coração, enquanto aí uma alteração de uma pressão arterial, acaba que, pela maneira como esse espírito conduz a sua vida aqui enquanto encarnado, se ele for afeito ao controle das próprias emoções, a uma vontade de ser útil, a resiliência, acaba que essa alteração da pressão talvez não venha com a severidade que a princípio ela se manifestaria, ou talvez nem apareça, porque o bem que esse indivíduo está praticando vai afastando ele da postura de transferir para o seu organismo físico as anomalias que ele traz. Por isso que aqui vai acontecer a importância da educação moral, desde a infância. Porque quando nós temos essa preocupação com as nossas crianças, do evangelho no lar, do despertamento moral, de fazer a observação adequada para perceber o impulso nocivo que aquele filho traga, aquele sobrinho, aquele aluno, seja uma criança que esteja próxima de nós, que a gente perceba que tem aí uma tendência malsã, para a gente já ir auxiliando o espírito dessa criança, aí vencendo esses malpendores, aí canalizando essa energia para algo bom. Porque isso vai significando uma proteção que essa criança vai receber para que, quando ela vier a entrar, aí a partir dos 7 anos, quando o espírito vai tomar de todo a sua reencarnação, porque é aí que ele pega o domínio novamente, enquanto assumir esse organismo, visto que quando o espírito ele encarna, ele ainda não tomou de todo o organismo físico. Então, o benfeitor desse espírito reencarnante acompanha mais de perto até os 7 anos, que é quando ele vai, depois aí de já ter tido uma existência pregressa, desencarnado, agora encarnado novamente, a partir dos 7 anos, tomar novamente um organismo físico, completando a sua reencarnação, em que ele, dando seguimento a isso, quando ele chega mais ou menos nos 13 anos, é quando ele mostra que veio. Então, quando existe essa preocupação da educação moral, da reforma moral, desde criança, vai acontecer que quando chegar, por exemplo, por volta dos 13 anos, esse espírito agora encarnado já tenha uma condição de fazer opções melhores e, portanto, ir afastando adoecimentos que o espreitam, quanto tendências que ele mesmo traz, e ao mesmo tempo ir harmonizando a sua circuitaria. Até porque, gente, existem determinadas morbidades que, de acordo com a intensidade que se apresenta e com o tempo que eu vivo isso, pode se tornar uma sequela irreversível. E o indivíduo já não ter mais perspectiva de recuperação desse quadro nessa encarnação. Ele pode lapidar os excessos, tomar um remédio, ter uma vida relativamente normal, mas ele tem um adoecimento importante que pede uma medicação, a básica é a espiritualidade, como para todos, mas a questão de assumir uma utilidade e, ao mesmo tempo, ter um acompanhamento profissional pelo resto da sua vida, como quando a gente fala aí no transtorno bipolar. Porque, no caso desse transtorno, é uma psicose que o indivíduo não tem perspectiva de remissão. Ele vai tomar remédio ao longo da vida dele e vai precisar ir fazendo aparamento de excessos no seu comportamento, mas não enquanto algo em que ele pode vir a se dizer curado. É algo que ele vai levar com ele ao longo dessa vilegiatura, e nesse sentido que,
quanto antes a gente leva a reforma moral para o outro, na educação que a gente dá desde criança, mais a gente viabiliza essa alma a se aptar para o trabalho nobre que a aguarda. Porque a partir então dessas vibrações benéficas, o organismo ele é o primeiro a se beneficiar. Porque quando nós estamos falando de adoecimentos do espírito, esse espírito mesmo se encarrega de transferir isso para o corpo, porque no adoecimento do corpo vai ter uma ação de mata-borrão, que vai atuando sobre o espírito, esse adoecimento físico, levando a uma recuperação do espírito, que é o que importa. Nesse sentido que quando nós vivemos uma vida que seja a representação melhor do que nós somos, isso também vai ajudar, porque pelo nosso exemplo, essa criança e esse adolescente vão ter um norte seguro para seguir e também vai nos imbuindo de uma dignidade na tempestade. Uma humildade que vai disfarçar o esplendor, e a gente vai sendo capaz de vencer cada desafio de forma intrépida. A cada embate que a gente vai encontrando, a sabedoria vai nos ajudando a vencer a dependência, o vício, que aprisiona a nossa alma à dor, e a gente vai então amealhando virtude que vão significar felicidade. Porque é quando a gente vai conseguindo, então, pelo caminho do amor, que cobra a multidão das nossas faltas, e tornando mais leve, menos sofrido o nosso caminho. E algo, gente, que nos ajuda nessa proposta é nos lembrarmos das coisas boas, dos benefícios, e deixarmos as más lembranças dissolvidas, sem ficarmos fazendo eco a isso, porque quando nós nos nutrimos apenas dos benefícios, dos relacionamentos que tivemos, que temos, na nossa trajetória aqui, isso nos ajuda também a agradecer. E essas vibrações vão também desenvolvendo em nós o perdão, a compaixão. Até porque nós sabemos que os nossos entes queridos, falecidos, eles nos acompanham. De onde eles estão, eles nos esperam e procuram nos amparar. Porque quando o indivíduo, por exemplo, ele vem a desencarnar depois de uma enfermidade terminal, como um câncer no pulmão, que o indivíduo ficou um tempo ali no UTI, os seus entes queridos desencarnados já o aguardavam. É como se eles estão lá preparando uma festa para o retorno desse indivíduo que está para desencarnar, e ele se apresenta no meio desse populacho lá como numa maca, dormindo. Porque depois que a gente desencarna, a gente tem um período de sono. E quando nós viermos a despertar, nós encontraremos com aqueles que nos precederam na vida maior. E, inclusive, considerando que aqueles que nos acompanham bonosamente, mesmo que nós ainda não tenhamos desencarnado, se nós estivermos de cama, mesmo num coma, aí numa maca de hospital, eles nos auxiliam na calma, na resiliência, na suportação corajosa do que a gente esteja vivendo, na proteção energética do quarto que nós estejamos, para que não entre espíritos viciosos, ignorantes, galhofeiros, que possam aí fazer um abaixamento da vibração do ambiente, fazendo uma proteção para que o nosso desencarne seja o mais tranquilo possível, dentro do merecimento de cada um. Então, acaba que nós estamos aqui acompanhados de alguma forma.
Mas vai acontecer que nós poderemos ter a atraição de espíritos inferiores pela nossa inferioridade mesmo. E nesse sentido que, se consideramos essa possibilidade, vai dizer que mesmo se a gente afastar uma sucata, se o imã continuar atraindo ela, ela volta. Então, se o indivíduo ele tem uma vida na viciação, no ressentimento, na revolta, e se compraz nesse estado de coisa, acaba que quando ele vem a desencarnar, ele vai para aqueles que se afinem e sintonizem com ele. Por isso que nesse processo nosso de vitória sobre a nossa sombra, para que nós consigamos fazer essa otimização da nossa trajetória aqui, a esperança vai nos balsamizar, a prece nos ajudar, o entusiasmo nos revigora, a fé nos sustenta. E temos a iluminação do nosso ideal, mas é o golpe do próprio esforço na direção do bem que é a alma da esperada realização. Nesse sentido que, se nós pegarmos o nosso pensamento, é uma força criadora da nossa própria alma. É a continuação de nós mesmos. E acaba que é o trabalho que a nossa alma fizer, o empenho que eu realizar com ela, que vai dizer daquilo que eu estou deixando. Nesse sentido, se eu tenho uma vigilância que me acompanha de perto e me faz deixar coisas nobres pelos meus pensamentos e, consequentemente, por aquilo que eu movimento, por onde passo, isso per si vai dizer de um odor agradável, que chega até Deus em blandícias, porque Deus, ele vai corroborar e abençoar esse esforço da nossa alma. Nesse sentido que, através do nosso pensamento, a gente age, vive, e vamos estabelecer o padrão da nossa interferência, influência no mal ou no bem. E acaba, gente, que é um movimento porta dentro da alma. Até porque o mundo, ele vai nos exigir um testemunho coerente com a nossa moral e elevação. Nesse sentido que, a partir daquilo que eu alcanço, a minha consciência vai me cobrar. Por isso que eu vou me elevar com aqueles que redimo e amo, ou eu vou me rebaixar com aqueles que odeio e persigo. Nesse sentido que, quando eu estou imbuída dessas vibrações blanditosas, acaba que a gente se eleva, com tantos quantos renteiam conosco nessa proposta. Até porque a verdade, ela só pode ser totalmente compreendida quando tratada entre corações com a mesma idade espiritual. Então, nesse sentido, há experiências que eu vou fazer de acordo com o que eu me movimento e aonde eu me coloco. Porque se a gente considerar a visão que eu vou ter do alto de uma montanha, é diferente da visão que eu tenho ali na planície, diante de uma grama. Nesse sentido, se eu faço o golpe de subir uma dada montanha, eu vou abarcar e alcançar, abstrair lá em cima, no cume, uma visão que eu não tinha quando eu estava lá embaixo.
Por isso que Consono Kardec vai dizer para nós, quando nós consideramos a sinceridade, ela vai ter a ver na nossa vida com tanto o desinteresse material quanto o desinteresse moral. E nesse sentido, Conselho vai trazer na Revista Espírita do ano de 1869 que a convicção verdadeira ela é refletida, ela é motivada, ela é calma, ela é mansueta e revela-se como a coragem verdadeira pelos fatos, isto é, pela perseverança, pela firmeza, pela intrepidez e, sobretudo, pela abnegação, pela renúncia, que é quando eu consigo perder minha vida pela causa do Cristo. E, nesse sentido, o desinteresse material, tanto quanto o desinteresse moral, é a pedra de toque verdadeira da sinceridade. Porque quando eu me coloco numa dada ação e eu estou desinteressada de qualquer retorno, tanto material quanto moral, porque eu estou numa atitude doativa, isso faz transbordar de mim uma sinceridade verdadeira, um bom senso talhado, que vai me permitir, por essa humildade, realizar muito mais naquilo que eu me proponho. Porque essa vibração conecta tantos quantos estão nessa mesma faixa que nós, e esses benfeitores vêm nos ajudar, porque eles desejam nos elevar. Nesse sentido que o aspecto da sintonia é um problema que abarca todas as nossas experiências aqui. Porque vai se desenvolver a minha vida onde eu colocar o meu pensamento, que tem aí a ver com a direção que eu dou para o meu sentimento, com aquilo que eu escolho falar. Como, por exemplo, hoje nós estávamos ali no trabalho e uma moça houvera comentado de um homicídio que tinha acontecido num bairro aqui da cidade, ali no Luciano Lemos, em que um rapaz houvera entrado na casa de um outro rapaz e atirou nele por uma fofoca que um vizinho havia feito de que a namorada dele estava traindo ele. E aí, quando ele então entra ali naquela casa, vê os dois na cama e acaba cometendo esse assassinato. E aqui nós temos alguns ângulos dessa questão que primeiramente trata do aspecto da fofoca. Porque uma notícia que vai levar desespero, ódio, insuflar vingança, ela na verdade é uma forma que eu estou usando para levar algo ruim na vida do outro. Como, por exemplo, aconteceu com a irmã do Divaldo, que casada, ali eles são da Bahia, e ela morava numa outra cidade, depois que ela casou. E uma amiga houvera fofocado para ela que o marido tinha uma amante. E ela ali, até pela forma como essa notícia chega, porque a fofoca nunca chega consolando. Quando a gente está com essa vibração da fofoca, da calúnia, da maledicência, a gente insufla vingança, retaliação e presta esse desserviço ao outro. E foi isso que essa colega fez com essa moça. Porque então ela foi tomada de um ódio que ela não abafou, não venceu. E
foi até a casa dessa amante do marido, bateu nela, depois voltou para sua casa e tomou um veneno para rato e veio a desencarnar. Da mesma forma, nesse recorte desse homicídio que aconteceu aqui, onde, por uma fofoca, esse rapaz destrói a própria vida porque vai até a casa do outro, assassina o outro, ou seja, o que vai aguardá-lo daqui para frente? Expiação. Ele vai precisar arrepender do que ele fez, ele vai precisar expiar. Sempre um processo moroso, porque então ele vai para uma cadeia, atrás da grade, e fazer a reparação por alguns minutos de insânia, que foram aí emulados pela maledicência de um terceiro. Então, nesse sentido, acaba que eu posso usar a minha palavra para consolar, para ajudar o outro a vencer a sua sombra, ou eu posso usar a minha palavra para que o outro se comprometa num erro grave e que vai demandar dele anos para se recuperar daquilo. Naturalmente que cada qual é livre para tomar uma decisão diante daquilo que lhe acontece, mas eu posso ajudar na queda do outro ou auxiliar para que ele permaneça de pé. Nesse sentido que, quando acontece aí um recorte como esse, vai trazer para nós acerca da palavra, que é aí a nossa língua, e do quanto isso pode ser prejudicial, nefando, de acordo com a forma como eu uso isso. Até porque, como nós estávamos falando hoje, em que o adolescente dizia que quando alguém o provocasse, ele acabava indo para cima para fazer uma retaliação daquilo, e nós conversávamos que a retaliação, ela não tem fim. Aquele que está movido por um desejo nesse sentido, ele não é saciado. Ele pode, indo para cima do outro, até naquele momento, esbofetear o outro, vir a machucar gravemente o outro, mas ele continua querendo mais, porque a vingança, ela não tem o fim do poço disso. Porque é um adoecimento, é uma ignorância. E nesse sentido que a única forma da gente lidar com as questões dos desentendimentos que possam acontecer é dando outra face, é silenciando, é perdoando. Porque quando eu faço isso, eu corto na raiz. E nesse momento que isso acontece, o outro, ele percebe que não tem por onde me levar a ter aquela atitude, então ele se afasta. Até porque, gente, quando nós estamos falando de inflamações de ódio, os obsessores tentam nos fazer viver esses digládios. Eu posso até começar um ódio sozinha, mas eu não continuo sozinha. Vem uma turminha, tão perverso quanto eu estou me permitindo ser naquele momento, ou mais, e acabam por participar daquelas emulações sombrias que eu estou tendo e me insuflar a retaliações, a vinditas. Daí, nesse sentido, que quando alguém resolve recuar e orar pelo outro, e silenciar, e se defender ao invés de ofender, vai acontecer que aquele que está tentando fazer uma briga acontecer, ele fica sem graça, ele fica decepcionado. Porque ele percebe que, por mais que ele provoque, ele não consegue o retorno do outro para atender aquilo que ele está tentando. E aí chega uma hora que cansa, o obsessor desanima de ficar tentando fazer aquela briga acontecer, porque não tem retorno. Por outro lado, se eu respondo à provocação, à tentação, com agressão, com revolta e com cólera,
acaba que uma hora eu faço, outra hora o outro faz, uma hora eu esbofoteio, outra hora o outro é que me chuta, uma hora eu grito, outra hora é o outro que vocifera, e aqui não tem fim. É aquele ioiô. Que aí passa uma existência nessa situação, desencarna, continua isso no umbral, reencarna, continua isso aqui, e não acaba. Até que um cansa dessa situação, levanta a bandeira da paz, e aí ele se eleva e deixa o outro ainda na situação em que ele se compraza. Por isso que onde nós colocarmos a nossa vontade e aquilo que nós escolhemos, aí estará a nossa existência, nossa vida. Nesse sentido que, se nós considerarmos, por exemplo, um espírito encarnado aqui num orbe como a Terra, nós recebemos a influenciação inferior por meio das regiões em que se situa o estômago e sexo. Isso é curioso, gente, porque assim, quando a gente considera, por exemplo, o estômago, se a gente não tiver cuidado, a gente come errado, a gente come além do que devia, a gente passa mal por escolhas indevidas com o alimento, e a gente percebe que é uma situação que nos ronda, porque constantemente nós estamos recebendo influenciações sombrias por meio dessas regiões, enquanto aqui na Terra. E da mesma forma, o sexo, que acaba que o indivíduo ele precisa pôr, enquanto uma oposição a essas influenciações inferiores, um desejo superior, uma decisão elevada, para fazer frente a isso e anular aquilo que as suas inferioridades o pedem. Então, nesse sentido, a gente poderia perceber a escolha de um alimento. Como é difícil a gente escolher um alimento que é melhor para a nossa saúde, em detrimento daquele que nós estamos com vontade de comer às vezes, e que só vai servir para disruptar nossa insulina, intoxicar nosso sangue, e que vai ter aquele trabalho para o nosso organismo para eliminar as toxinas de um alimento rico, seja numa gordura trans, no próprio açúcar, em conservante. Aqui a gente dando um exemplo básico para a gente compreender que às vezes a escolha de um alimento, que é uma coisa primária na nossa vida, que é uma necessidade básica que é alimentar, a gente não tem vontade suficiente para fazer a escolha que precisa. Quanto mais nas questões mais complexas que a gente traz. E como a gente precisa desenvolver essa vontade de elevar, de vencer o que nos prejudica, a nossa preguiça. A mesma coisa vale para as questões do nosso ócio, da nossa inércia, do nosso desânimo e da nossa sexualidade e afetividade. Nesse sentido que, quando nós consideramos as superiores estimulações, mesmo que venham de alma não sublimada, a gente vai receber pelo cérebro e pelo coração. Então, que já está aí mostrando que acontece aí uma subida de degrau nessa alvenaria. Agora, se eu busco manejar minha vontade com heroísmo, escolhendo a companhia que eu prefiro e me lanço ao caminho que foquei, desejo, fazendo uma focação do meu desejo central adequada, promissora para minha reforma moral, nesse sentido é possível eu ir fazendo essas opções por receber influenciação elevada e não a inferior. Então a gente tem milhões de primitivistas em fluxo que nos constrange, mesmo aquém das terrestres formas, a entreter desejo e emoção em círculo baixo e nos arma momentânea queda em abismo de destrutivo sentimento, pelos quais já houvermos peregrinado há muitos erros. Se por um lado esse estado de coisa ocorre, por outro não faltam milhões de santificantes apelos, que nos convida a ascender na imortalidade gloriosa.
E enquanto nós estivermos aqui, nós seremos tentados, seja por encarnado ou desencarnado. Isso acontece constantemente. Então, o serviço de vigilância, de atenção é meu. Se eu culpo o mosquito, o cachorro, o colega, acaba que eu estou transferindo um trabalho que compete a mim, porque eu não posso me fiar no esforço alheio para fazer esse trabalho. Ele é eu, comigo. Consciente de que eu estou numa trajetória aqui, num órbito de prova e de expiação, em que sempre nós seremos provocados e tentados pela força inferior. Por isso é imprescindível a gente manter a vigilância a cada tijolinho que a gente coloca e passo que a gente dá. Porque existe um entrincheiramento interno que nos inimiza, que vem de nós mesmos. E nesse sentido, essa adversariedade, ela nos aprisiona e a vontade que quebra essa algema é aquela que eu forjo. Uma vontade forte o bastante para poder quebrar minhas cadeias. Por isso, gente, que assim, quanto mais a alma ela evolui, menos vitimização ela tem. Porque ela assume o comando do seu processo. Ela deixa de transferir isso para quem quer que seja. Mesmo a gente falando de pai ou mãe. Porque chegado nesse ponto, a alma, mesmo que ela tenha tido deficiências na educação que ela recebeu, até porque, num orbe como a Terra, algum problema acontece na educação de alguém. Nós não podemos falar em perfeição numa infância. Algo ali de dificuldade, desafio, vai acontecer com quem quer que seja, até quando a gente fala das nossas famílias. Num orbe como a Terra, nós não podemos especular de perfeição, porque nós estamos muito distante disso. Nesse sentido que, considerando as dificuldades que nós vivemos na infância, tudo aquilo que foi problema, tudo aquilo que aparentemente possa nos ter traumatizado, eu tenho duas escolhas para fazer diante disso. Ou eu me torno vítima do que me aconteceu, ou eu me torno autora do meu destino. E mesmo em meio às dificuldades que eu tenha vivido, eu resolvo fazer vencer em mim o nobre. Que aí, nesse caso, vai demandar esforço, vigilância, suor, porque vitimizar é mais fácil. E a gente acaba que tem essa tendência do menor esforço, de transferir para outrem o que nos compete. Que tem também a ligação com a nossa inércia. Porque quando eu não tenho força suficiente para me assumir e me conduzir de forma adequada, eu acabo com esses escapes de dizer que é o outro que tem a responsabilidade das minhas quedas, enquanto aí aquele único que veio a causar, que eu não tenho liberdade para fazer minhas escolhas, que eu não sou responsável por aquilo que eu opto. E eu me coloco naquele lugar de ser vítima do mundo, de ser vítima do universo, que é um lugar do menor esforço, da comodidade e da inércia, da inutilidade. E o indivíduo, quando chega nesse tipo de paranoia, ele acha que todos estão contra ele. Então ele vai se permitindo um desânimo, se vencer por essas forças malignas, porque é isso que o obsessor quer. Que o indivíduo se vitimize, não desenvolva as forças que precisa para vencer a sua própria sombra, porque acaba, gente, que a sombra que eu trago é que diz das tentações que me alcançam. Se eu tivesse só luz dentro de mim, eu não seria tentada, eu não seria provocada, não seria obsedada. As obsessões que eu recebo, as tentações, é por causa das minhas sombras que eu tenho, é por causa das minhas vulnerabilidades. Por exemplo,
se nós considerarmos um som ligado, se eu não tivesse a circuitaria do ouvido, que faz a captação da onda sonora, aquele som ligado seria indiferente para mim. Podia estar no último volume que eu não ia perceber, detectar aquilo. O que faz com que esse som me sensibilize, me incomode pela altura, ou me beneficie por ser uma música que eu gosto, é porque eu tenho uma sensibilidade auditiva devido ao ouvido externo, médio e interno que eu tenho, que faz a captação da onda sonora, leva isso para a área do córtex cerebral responsável por transformar isso naquilo que eu ouço. A mesma coisa acontece com as nossas questões morais. Aquilo que me tenta, diz, é das sensibilidades sombrias que eu tenho. Nesse sentido, quando eu olho para mim honestamente e assumo me levar para um lugar de mais leveza, de mais acerto, de mais luz, de mais vitória sobre mim mesma, de escolhas melhores, acaba que eu vou começando a dar passo concreto, porque senão eu fico, ad eterno, culpando o vento, a água, o inseto. E nesse sentido, eu estaciono e às vezes essa inconsciência demora séculos. Como no próprio livro Libertação, há o relato de um indivíduo que estava ali, numa falange sombria no umbral, por séculos a fio. Quase ali 1000 anos que ele ficou ali naquele estado inferior, sombrio, entregue. E acabou que ele foi começar a ter um despertamento devido ao tédio que foi tomando ele. Porque chega uma hora que o indivíduo cansa de fazer o mal. Ele pode até se demorar nisso enquanto uma ignorância, um adoecimento, por muito tempo. Mas chega uma hora que o tédio se torna insuportável, o ócio de ficar se ocupando com o que não faz bem. E aí, nesse sentido, que ele, chegando nesse estado de coisa, começou a demonstrar alguma abertura para a reforma moral. Inclusive ali pela intercessão da sua mãe, desencarnado um espírito de escola, que há séculos tentava ali uma forma, uma brecha, para o sensibilizar para as coisas elevadas. Por isso que quando a gente fala de expiação, gente, por escolhas erradas que nós fazemos, isso pode durar séculos. Às vezes um momento de insânia, de vitimização, de inconsciência, de escolha pelo mal, vai me custar centenas de anos expiatórios. Nesse sentido que nós estamos aí tendo esses apelos santificantes enquanto apelações para nos auxiliar, e se considerarmos o mal pelo mal, ele é um desperdício do nosso tempo, é jogar nossa energia fora, porque nós estamos empregando a nossa vitalidade, o nosso tônus vital, em contrário sentido aos propósitos de Jesus. Então, o sofrimento é aí renovador ensinamento ou reparação. Nesse sentido, que fora do verdadeiro amor, vai acontecer que toda união vai ser temporária. E a guerra se torna o natural estado daqueles que perseveram na indisciplinatória posição. Porque se eu não opto pelo caminho do amor, que cobre a multidão das nossas quedas, vai acabar que a gente não constrói algo duradouro, porque só o amor nos dá esse quinhão, essa sinceridade,
esse desinteresse moral, material. Isso é a caridade genuína que nos confere isso. Se não for pela caridade verdadeira, a gente não consegue esse desprendimento, essa renúncia, esse negar a si mesmo, esse perder a nós mesmos para, tomando nossa cruz, seguirmos após o Mestre. Por isso que o indivíduo que se demora aí no duelo, na guerra, nos conflitos, acaba que se torna o estado natural dele, porque ele passa a perseverar nessa posição indisciplinatória, porque se compraz nisso, porque ainda não aprendeu a amar. Então, um indivíduo que não opta pelo amor, ele acaba que cria uma guerra na qual ele vive, que prejudica primeiramente a ele, e teima nisso. E ao teimar nessa situação, ele vai semeando caos por onde ele passa e se torna parte do seu normal. Isso é uma tristeza, porque a partir desse ponto, o indivíduo às vezes ele vai precisar de muito tempo para começar a quebrar essa concha. Por isso, gente, que nós nunca perdemos em amar. Se não for pelo amor, a gente não consegue avançar. Então, às vezes, alguém reclama de um cônjuge, num relacionamento que está difícil, numa dependência, num desemprego, numa intolerância, num desentendimento quanto à criação dos filhos. E acaba que, às vezes, o indivíduo tenta várias formas para tentar ajustar aquela situação de discórdia, de rebeldia, discussão que está acontecendo ali naquele casal. Mas não tenta pelo caminho do amor. E é quando o indivíduo tenta por esse caminho da caridade é que ele acha a saída, porque não há outra forma. E é a partir do momento que a gente opta por isso, que a gente vai conseguindo, de fato, esse desinteresse, essa despretensão material e moral. E aí a gente vai conseguindo, ao invés do nosso estado natural ser da guerra, o nosso estado natural passa a ser da paz. Nesse sentido que, nesse momento da nossa trajetória, ao olhar para aquilo que eu tenho vivido e para a forma como eu tenho vivido, eu vou poder, inclusive, ajuizar daqueles que estão próximos de mim precisando da minha ajuda. Que tem pessoas em situação pior que a minha, as quais eu sou chamada a levar um lenitivo. E nesse sentido que, quando a gente fala, por exemplo, dessa convicção motivada, refletida, abstrativa, as nossas ações vão dizer da nossa perseverança, da nossa firmeza, da nossa fé. Então a gente vai conseguir a renúncia verdadeira. Esse é o nosso pedra de toque. Porque o nosso telhado de vidro são as nossas feridas abertas do egoísmo, da vaidade. Então a gente vai conseguindo fazer esse fechamento das nossas feridas. Porque a gente então suplanta nesse apanágio da vitória sobre nós mesmos. Se a gente considerar, por exemplo, Maria com Jesus, ela precisou renunciar a ele porque ela permaneceria na terra. Jesus ia embora, depois daquele processo que ele viveu da crucificação. E de nos deixar sua exemplificação crística, e ele continuaria conosco
porque jamais nos abandonou. E energeticamente Jesus nos continuaria acompanhando, mas Maria, ela precisou renunciar ao filho, porque sabia que antes ele era o enviado de Deus para a terra, o Cristo planetário, e ela precisou ratificar o eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, cumpra-se em mim o seu querer, porque Jesus, depois daquela morte na cruz infamante, ele ia para o céu, para a região elevada de onde ele provinha. Mas Maria continuaria encarnada na terra, sem o filho, e ainda que por 13 anos. Um orbe onde ainda o mal pulula. As obsessões de todo porte, as tentações. Então, ela precisou viver uma renúncia, que ela conseguiu fazer acontecer dentro dela, porque amava. Inclusive Maria, quando ela foi para encarnar na Terra, inclusive quando a gente fala a questão do amor de Maria, como ela nos acolheu, porque ali, mesmo ela diante de Jesus, naquela cruz infamante, sendo agredido pelos algozes, ela tinha uma capacidade tal de amar que ela acolheu todos que ficaram aqui como seus filhos e passou a trabalhar ativamente em prol da humanidade sofredora. Ela ficou 13 anos, mormente ali na casinhola, que depois ela foi junto com João Evangelista, na monte à beira-mar, e ali por 13 anos ela recebeu os populares sofredores, onde ela distribuía curas, consolos, orientações, pela capacidade de amar que ela trazia. E quando foi para ela encarnar na Terra, ela fez pedidos para a espiritualidade maior, para que, enquanto o corpo dela estivesse sendo gerado no útero da sua mãe Ana, ela continuasse trabalhando, preparando as regiões vibratórias da Terra para a sua vinda e depois para a vinda de Jesus. E ela pediu que todo conhecimento que ela tivesse amealhado até ali fosse apagado. E que somente uma coisa fosse mantida com ela, a capacidade de amar. Ela não queria se destacar entre as outras adolescentes, ela pediu o apagamento, a humildade e a capacidade de amar. Então, tudo que fosse de conhecimento, de inteligência, de raciocínio, que pudesse levar um destaque dela, uma evidência, ela pediu que fosse retirado, mas que mantivesse o poder do amor com ela. E foi feito. Consta no espírito superior que ela era já, e por isso ela foi escolhida para essa missão aqui na Terra. Ao encarnar, ela em momento algum deixou de amar. E a sua trajetória mesmo já vazava que ela seria a mãe do Messias. Mesmo ela tentando se apagar, com custo aí, procurando se misturar no meio dos outros, sem ficar em evidência, fazendo disfarce do seu esplendor moral, do amor que ela trazia, ela não conseguiu de todo fazer isso, porque começaram os murmúrios de que ela seria a mãe de Jesus, pela sabedoria que dimanava dela, quando ela estava ali no templo, as coisas que ela falava, as orientações que ela acabava dando ainda quando criança. Aquilo que ela trazia de contribuição para o populacho local. Então, acabou que a notícia de que o Messias estava próximo foi se espalhando, à medida que Maria ia crescendo. Porque logo quando ela entrou na adolescência, já aconteceria dela receber Jesus. E nesse sentido que a capacidade de amar é tudo para nós. Porque quando alguém consegue chegar nesse ponto, ele vence todo o mal.
repara suas mazelas e passa a deixar o nobre, os bons frutos, por onde passa. E nesse sentido, gente, que a partir do momento que o indivíduo nutre isso, ele consegue então essa renúncia lídima. Porque renunciar a Jesus, ainda mais saindo da terra daquela forma que ele saiu, com a cabeça pendendo diante dela, desencarnado, todo machucado, deformado pelos ataques que ele recebeu. Ele pende a cabeça dele ali diante dela, dá o último suspiro, e ela, naquele momento, lembra quando o arcanjo Gabriel avisou para ela que ela receberia Jesus como filho. E que ela, ali de joelhos diante do arcanjo Gabriel, diz para ele: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E ao lembrar isso, e passando aquilo que ela tinha vivido com Jesus ao longo da sua infância, da sua adolescência, quando chegou na idade adulta, sua vida pública, sempre ali ele desafiando as autoridades locais, os riscos que ela percebia que ele corria, e que às vezes eram motivo, inclusive, de questionamentos para ela, que ela fazia para ele, se realmente ele estava certo, que era isso mesmo que ele queria fazer, porque ela via os riscos que ele estava correndo, tentando protegê-lo, ali no instinto maternal. E naquele momento ali, ao fazer essa perpapação de lembranças, ela se ajoelha diante de Jesus com a cabeça pendida, depois de ter dado seu último suspiro, e diz: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo o seu querer. Porque ela consegue devassar que Jesus, antes de ser o filho dela, era o Cristo da terra. E nesse sentido que ali, diante do filho dela, desencarnado daquela forma, ela renuncia a ele. E nessa abnegação que derramava dela, ela nos acolhe e nos ama. E continua conosco aí mais 13 anos, ela vai desencarnar idosa, nos servindo, nos ajudando, nos amando. Por isso que, chegado nesse ponto, o indivíduo consegue a verdadeira desapego. E essa é uma proposta feita às audições de todos os tempos. Quando nós, ao nos vermos aí na nossa existência, dando alguns passos para frente e sendo possível adquirir qualidade, fazer o despojamento e lapidação de imperfeições muito. Na medida aí desse aproveitamento que a gente vai fazendo acontecer. Por isso que nós temos essa moral e responsabilidade nos atos da vida. A nossa razão nos fala das consequências da nossa responsabilidade e que essas estão na razão do nosso intelectual desenvolvimento. Quanto mais o indivíduo é esclarecido, menos desculpável, porque o senso moral e a inteligência vai fazer nascer a noção do mal e do bem, do injusto e do justo. O selvagem, que ainda vizinha a animalidade, que cede ao instinto animal, dilacerando, comendo seu semelhante, sem contradita, ele é menos culpável do que um civilizado, que comete uma injustiça simples. Por isso que, quando nós consideramos as nossas fraquezas, desculparmos disso é um subterfúgio para escapar da nossa responsabilidade. Nossas decisões erradas têm a ver com a fraqueza do nosso espírito, que cumpre a nós fortalecer com as armas morais. E nesse sentido,
cada um é herdeiro de suas próprias obras. Por isso que nós poderíamos aqui dizer que nós temos o livre-arbítrio para resgatar a nossa dignidade. Isso é um elemento moralizador, enquanto perspectiva da responsabilidade, porque se nós considerarmos, por exemplo, o temperamento, ele vai ser determinado pela natureza do espírito. É causa e não efeito. Enquanto aí, as tendências que eu trago, os pendores, as direções que eu me sinto inclinada para elas. Por isso que, como um músico, ele se afina com o seu piano, o espírito afina o seu organismo para colocá-lo sob o diapasão dos seus morais dispositivos, dessas suas disposições internas. Por isso que essa ação do espírito sobre o físico vai trazer desordens graves, orgânicas, por efeito de comoções morais violentas. Quando a gente tem aí o espírito que nutre a ira, a cólera, a própria vingança, que o primeiro a ser desatrelado é eu mesmo, quando me deixo levar por esses sentimentos sombrios. Nesse sentido, nós concluiremos que o espírito é o artífice do seu próprio organismo, que vai modelar, apropriando esse físico a manifestação das suas tendências e as suas necessidades. Por isso que, à medida que o espírito evolui, ele aperfeiçoa sua ferramenta. Inclusive, gente, quando a gente fala de espíritos de escola, quando vão reencarnar, pedem feiura, pedem apagamento para facilitar suas tarefas. Quanto mais misturado no meio do populacho, apagado, mais facilita a tarefa de um espírito elevado. O que ele pede de diferencial? Resistência, flexibilidade, força, harmonia orgânica, para ele aguentar a tarefa no bem sem esmorecer. E, sobretudo, a capacidade de amar.